Procrastinação é uma corrente invisível que te faz ficar ansiosa, se sentir insuficiente, se sentir incapaz, tira toda a sua autoconfiança, faz você olhar para os seus dias, para os seus meses, para os seus anos e se questionar, caramba, o que tem de errado comigo? Por que eu não consigo colocar as coisas em prática? Eu já passei por isso em um determinado momento da minha vida e eu tinha uma empresa, a empresa que eu ainda tenho, enfim. E eu me via, assim, paralisada em algumas situações, porque, sem perceber, eu entrei em uma procrastinação. E eu não procurei isso. Eu não procurei o conforto, eu não procurei ficar sem fazer nada. Só pelo simples fato de pedir iFood, ter rede social, sair durante o horário de expediente para almoçar com os amigos e ver o tempo passar conversando, brincando. Enfim, hábitos que são considerados hoje normais me fizeram viciar o meu corpo em dopamina barata. E quando eu lidava com desafios grandes dentro da minha empresa, eu procrastinava. E quando eu precisava colocar algo em prática para que ela pudesse crescer, eu procrastinava. Então, primeiro passo para a gente tomar uma decisão real em relação a essa situação é entender que você vai ter que tirar coisas da sua vida. Sacrifício, abrir mão. E eu posso dizer para vocês que não é fácil, porque o seu cérebro realmente está viciado. E quando você começa a tirar o açúcar, o iFood, as conversas com amizades, enfim, as distrações, você fica inquieto. Você fica tentando procurar aquilo. Porque não é você, é o teu cérebro que está viciado. E, realmente, é comparado ao vício de uma droga. O vício de álcool. A gente entra em abstinência. Você se sente triste, vazio, você sente um tédio. Acostume-se com o tédio. Acostume-se com o desconforto. E aí eu entendi que se eu não me acostumasse com o desconforto, a minha empresa não ia crescer. Se eu não me acostumasse com o desconforto, eu não ia crescer como pessoa, porque nós somos corpo, alma e espírito. A gente precisa treinar o nosso corpo. Eu voltei para a academia com tudo, quando eu comecei a quebrar esse ciclo de procrastinação. Comecei a fazer aula de torque, que é bike indoor, 7 da manhã. Treino, alimentação. E aí eu precisava me fortalecer também emocionalmente. Porque o espiritual, ele só entra na nossa vida quando a gente tem brecha no corpo e na alma. Aí o espiritual a gente atrai, né? O mal espiritual. Mas quando a gente está equilibrado com as emoções, não tem como eles tentarem entrar na nossa vida. Então, o gasto compulsivo para alcançar dopamina faz com que você gire e pare no mesmo lugar. Esses dias eu vi um vídeo de um empresário no Instagram que ele disse que ele quebrou a empresa dele algumas vezes. E todas as vezes que ele quebrou é porque ele entrou em uma zona de conforto. Que ele achou que ele merecia e ele começou a gastar muito. Ele começou a se viciar em dopamina barata. Então, quem quer realmente sustentar uma vida extraordinária precisa entender que não pode errar em relação a isso. Porque você demora para conquistar e, em alguns meses, você perde tudo ou você paralisa todo um negócio por hábitos que são comuns, como eu falei aqui para vocês. E eu entrei na procrastinação de maneira, assim, muito sutil. E o pior é que a gente fica tentando achar explicação externa. É porque fizeram isso para mim. É porque as pessoas têm inveja de mim. É porque, quando na verdade a culpa é nossa. A gente fica tentando transferir para Deus, para o mundo, para as pessoas, para o funcionário, para tudo, quando a culpa é nossa. A gente não quer abrir mão do conforto, porque o conforto, a dopamina barata, virou normal. Você abre o celular agora, você pede um iFood, chega na sua casa, você pede um açaí, enfim. Tem pessoas que assistem pornografia, que não era o meu caso, mas tem pessoas que são viciadas em pornografia, que também é um vício e também te destrói. Tem pessoas que são viciadas em bet,
que também é um vício, também te destrói. Então, tudo que te tira do teu controle te leva para um abismo, te controla, você vira escravo daquilo. Então, o que a gente precisa fazer? Jejum de dopamina barata. Celular, no máximo 1 hora por dia. Parar de ver notícias que não te acrescentam nada, porque isso enche o seu cérebro de informação. E quando você vai colocar energia em uma coisa, um projeto, você já não tem mais energia, porque você escuta a sua mãe brigando com você escuta todo mundo trazendo um monte de carga emocional, lixo emocional colocando em cima de você. Aí você vê a Virgínia, aí você vê que não sei quem aconteceu o quê, você vê o rancho do Mai. Tudo, você vê tudo. Quando você vai sentar para colocar energia num projeto, você não tem energia, porque você já gastou energia com várias coisas. Então, quando a gente fala de viver uma vida extraordinária, é realmente poupar o nosso tempo. Pode perceber, as pessoas de alto valor, as pessoas de alta performance, elas não perdem tempo. Respondendo pessoas que falam mal delas, que discutem com elas não perdem tempo. Porque elas sabem que energia, tempo é precioso. E imagina só, a gente come açúcar, a gente faz um monte de coisa errada, dorme mal, fica na tela o tempo todo. Como é que a gente quer ter energia para fazer as coisas? Isso é um processo químico, isso é biológico, isso é comprovado cientificamente. E parece que a gente não entendeu e a gente não acredita nisso. E é por isso que a gente tenta culpar tudo e todos por algo que é a nossa responsabilidade, sabe? Então, primeira coisa que você vai precisar fazer, jejum de dopamina. iFood vai cortar. Vai cortar celular, tela, antes de dormir. Durante o dia também vai cortar tela. Converse no WhatsApp, que, enfim, demore a responder ou não responda o WhatsApp. Só ligação, gente, enfim. Depende da tua necessidade também, né? Açúcar destrói teu cérebro, faz com que ajuda você a procrastinar, tá? Açúcar libera picos de dopamina. Prazer barato, imediato. Então, você vai precisar cortar toda a dopamina barata que existe na sua vida. Tá no computador, para de abrir várias telas, abre uma só, sabe? Para de ficar consumindo conteúdo no YouTube sem parar, porque você está consumindo conteúdo, mas você não coloca em prática. E o que muda a nossa vida é a lei da semeadura e colheita. É prática. Não é ficar escutando. É você realmente colocar em prática. E aí você vai começar a beber água. Até 3 litros, depende do seu peso, né? Você vê qual é o seu peso, aí pesquisa na internet. ChatGPT está aí para te falar. Entre 2 e 3 litros e meio de água por dia. Exercício físico todo dia, sem conversa. E 8 horas de noite de sono. Isso aí para você começar a tirar o processo químico do seu corpo de procrastinação. E aí tem a procrastinação que é emocional, que aí fala de padrão emocional, que é outra coisa, que você também precisa entender. Por que eu estou procrastinando? Mas só de você fazer isso que eu estou te falando aqui, já vai te ajudar muito. E aí, quando você colocar em prática esse projeto, você vai ver o que você tem mais de coisa que você precisa resolver dentro de você para conseguir avançar. Se é culpa, se é medo, se é abandono, se é rejeição, enfim. E dentro do método Reconstruir, a gente faz todo esse processo, porque eu passei por esse processo, tá? Não é um processo fácil. Eu passei por esse processo sozinha, mas não é fácil de passar sozinha. E lá a gente ensina você, a gente dá estrutura, tanto para procrastinação, física, emocional, para que você possa realmente construir uma vida. Chega, já deu da gente ficar sobrevivendo, a gente não nasceu para acordar, trabalhar e dormir. Acordar, trabalhar e dormir, não. A gente precisa ter uma vida assim, constante, sabe? Ter uma vida de alto valor, onde a gente sinta motivação. Então, é isso que a gente precisa fazer. Cortar o prazer barato e estimular a produção para que a gente tenha acesso à dopamina que é liberada através da conquista. Né? Chega de viver uma vida igual uma ameba, dormindo e acordando, sem construir nada. Beijo e até o próximo vídeo.